Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos falar de mais um desdobramento dessa crise dos dividendos da Petrobras, com manifestações ontem, por exemplo, do ministro, ou dos ministros, da Fazenda e de Minas e Energia, Haddad e Alexandre Silveira, que confirmaram que a Petrobras poderá revisar a decisão de reter aqueles dividendos extraordinários, conforme ficou estabelecido na semana passada. Ambos buscaram ressaltar que a governança da petroleira está sendo respeitada. A gente vai ouvir um trechinho aqui do Silveira falando e alegando que a distribuição desses dividendos é dinâmica e que a divisão dos recursos será avaliada no momento adequado. A mensagem real e adequada é de que o dinheiro ou recursos apurados de lucro que não são obrigatórios de ser divididos, porque os obrigatórios são os ordinários, foram para uma conta de contingência que remunera o capital e que, num momento oportuno, o Conselho pode avaliar a possibilidade de dividir parte, dividir a totalidade. Também a gente coloca aqui uma fala do presidente Lula criticando a distribuição de dividendos e dizendo que não é possível entender ou atender apenas a choradeira do mercado, em declarações que deu ao SBT. A Petrobras não é apenas uma empresa de pensar nos acionistas que investem nela, porque a Petrobras tem que pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa ou são sócios dessa empresa. Okay. O que não é correto é a Petrobras, que tinha que distribuir 45 bilhões de reais de dividendos, queria distribuir 80 bilhões de reais. E 40 bilhões a mais que poderia ter sido colocado para investimento, para fazer mais pesquisa, para fazer mais navio, para fazer mais sonda, não foi feito. Se eu for atender apenas a choradeira do mercado, você não faz nada. Porque o mercado, eu vou contar uma coisa para vocês. O mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele e nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Eliane, o que poderia estancar essa crise, hein? Bem, primeiro, alguém precisa sentar com o presidente Lula e explicar o que é uma estatal, qual é a importância da Petrobras, qual é a função da Petrobras. Ele juntar a Petrobras com fome das pessoas realmente é uma confusão mental, Porque por que a Petrobras tem distribuição de dividendos extraordinários? Porque isso é uma competição internacional, Se a Petrobras distribui menos lucros, ela atrai menos investidores. Por exemplo, se a Petrobras tem o mesmo dividendo de uma empresa de outro país, uma empresa forte e tal, os investimentos migram para aquela empresa e não para a Petrobras. Então é uma questão de mercado. Pode estudar valor, diminuir um pouco, rever, etc. Pode, mas o importante nessa história é a ingerência política do presidente Lula. O presidente Lula tem uma cabeça dos anos 80, lá das primeiras vezes que ele foi candidato à presidência, aí ele evoluiu um pouco quando virou presidente e tal, mas isso é um discurso antigo. A Petrobras é uma empresa estatal que tem acionistas, que tem, portanto, ações nas bolsas de valores, enfim. Só na sexta-feira, a Petrobras perdeu 56 bilhões em valor de mercado. Quem tem fome está lucrando com isso? O pobre brasileiro está lucrando com isso? O que 200 milhões de brasileiros lucraram com isso? Então, o que a gente está vendo é o governo batendo boca dentro do próprio governo. Ontem, o presidente Lula reuniu o ministro de Minas e Energia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente e diretores da Petrobras e o ministro da chefe da Casa Civil, Rui Costa. Há aí uma aliança entre o Rui Costa
e o ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia. E o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, fica espremido entre Lula, Silveira e Rui Costa e a diretoria da Petrobras. Então, agora, como é que vai se resolver isso? Bem, a empresa que ontem voltou a crescer um pouquinho, né? Voltou a recuperar um pouco, as ações cresceram ali um ponto pouco de ações, depois 2 pontos, alguma coisa em ações, mas com essas declarações do presidente Lula ao SBT, pronto, caíram novamente. Então agora o governo decidiu que vai meter aspas, espião, vai meter alguém do Ministério da Fazenda dentro do Conselho de Administração da Petrobras. Então Lula, que tentou meter o Guido Mantega na presidência da Vale do Rio Doce, que foi privatizada há uns 30 anos e é uma empresa privada, agora vai meter alguém dele dentro do Conselho de Administração da Petrobras. Eu gostaria de entender o que os pobres brasileiros lucram com isso, né? E como é que isso resolve a fome nos bolsões de miséria do Brasil. Isso é mais uma confusão e mais uma crítica feroz aí contra o Lula. Bom, Eliane, nesse quadro aí envolvendo a interferência política na Petrobras e também as últimas pesquisas eleitorais, não eleitorais, mas de opinião, na verdade, né? Aliás, saiu mais uma hoje do Datafolha, aqui relativa à cidade de São Paulo, mostrando que a reprovação ao presidente Lula subiu 9 pontos e atingiu 34% de reprovação aqui na cidade de São Paulo, uma pesquisa relativa aqui à capital paulista. Mas como é que estudo envolvendo Petrobras, queda na popularidade, impacta aí no presidente e a ponto de haver uma reunião na segunda-feira convocada por ele? Pois esse foi um furinho meu ontem. O presidente Lula convocou uma reunião ministerial para a próxima segunda-feira, dia 18 de março, exatamente para discutir o que está acontecendo, né? Para tentar cair a ficha um pouco. Quando você olha essa pesquisa da Datafolha de hoje, Heisen, Carolina, ouvintes, né? O que acontece? Né? O presidente Lula, a popularidade dele caiu 9 pontos na capital. Isto num ano eleitoral. É uma péssima notícia para o Boulos, que é o candidato do Lula. Ou seja, o Lula despenca e atrai, puxa para o fundo do poço o candidato dele, que é o Boulos, que já tem uma outra dificuldade grande, que é a rejeição. Então, tudo isso assim, vamos dizer assim, espetacular, né? Porque é uma coisa assim, incrível. O Lula hoje tem uma desaprovação maior na capital de São Paulo do que o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o governador e que apoia o adversário do Boulos, que é o Ricardo Nunes, o atual prefeito. Então, o Lula faz essa reunião na segunda-feira que vem, e aí eu até na minha coluna de hoje no Estadão eu ponho lá, né? Olha, não vai ser igual aquelas do Bolsonaro, né? Em que o Bolsonaro discutia o golpe, anunciava o golpe, o general dizia, esse golpe tem que ser antes das eleições, tem que ser correndo. Nem aquela outra reunião ministerial do Bolsonaro em que os ministros falavam em liberar a boiada, né? Deixa passar aí a boiada na Amazônia, a ministra não sei o quê queria mandar prender os governadores, o ministro da Educação queria mandar prender os ministros do Supremo. Não vai chegar a esse ponto, mas vai ter muita lavação de roupa suja, né? Porque a popularidade do Lula caiu na pesquisa Quest, na pesquisa Atlas, na pesquisa IPEC e agora na pesquisa Datafolha.
todas no mesmo sentido de que o Lula está perdendo energia política e energia popular. Né? Então, ele vai fazer essa reunião. Ontem eu apurei que a Secretaria de Articulação, o Ministério de Articulação Política, né? Que é o ministério do ministro Alexandre Padilha, passou o fim de semana se debruçando sobre as pesquisas, debulhando os dados para entender quais são os segmentos que estão mais refratários ao Lula, onde e por que a popularidade dele está caindo tanto. E o Lula precisa estudar esses dados, entender esse processo e discutir com ministros. Eliane, mais alguma consideração em relação à sua conclusão, né, de análise sobre quem vai bater o martelo e quem vai ponderar ali as falas de Lula nessa reunião? A minha pergunta de hoje, eu não sei em que momento caiu a minha... Foi bem no finalzinho mesmo. Pois é, só para concluir, na coluna de hoje no Estadão eu pergunto lá, né? O Lula vai convocar essa reunião para dar uma bronca nos ministros. A minha pergunta é, e quem vai dar bronca no próprio Lula? Porque a queda de popularidade não é por causa dos ministros, é por causa do próprio Lula, das falas, das ações, das manifestações, dentro e fora do país. Então, alguém precisa dar bronca no Lula. Quem que vai dar o pito? Bom, Eliane, vamos falar também sobre os trabalhos hoje da Comissão de Constituição e Justiça. Na sua estreia presidindo a CCJ na Câmara, a Caroline de Toni pautou 3 projetos que aumentam penas de crimes. Então, as propostas vão ser analisadas pela comissão, que se reúne pela primeira vez para deliberar neste ano. E são pautas de deputados muito próximos a ela, e é o núcleo bolsonarista, né? Como você já tinha falado, ela é uma aliada de primeira hora do ex-presidente. Pois é, essa moça é muito engraçado, porque a Caroline de Toni, ela reclama que essas pessoas ignorantes e tal, mas ela era e é ainda discípula do Olavo de Carvalho, que morreu, né, eu acho que ano passado, alguma coisa assim, que tratava os generais aos palavrões, que distribuía palavrões pela internet, que nunca foi formado em coisa nenhuma, mas se dizia filósofo, que tinha umas teorias estranhas sobre tudo, né, e que durante muitos anos ganhou a vida sendo astrólogo, né? De astrólogo para filósofo foi assim, um estalar de dedos. Essa moça, presidente da comissão, a chamada Comissão Mãe da Câmara dos Deputados, é a mais importante porque é o funil. Todas as outras áreas, os projetos das outras áreas, passam antes de tramitar pela CCJ, que é quem confere se o projeto é constitucional, legal e se pode ir adiante. E aí as 3 primeiras pautas dela são da bancada da bala, né, da bancada mais conservadora do Congresso, né, e ela está mostrando a que veio. É inacreditável, né, a sociedade brasileira fica assim, estarrecida com as escolhas do PL para presidências, essa moça para a CCJ e aquele menino, desculpa chamar assim, mas o Nicolas Ferreira para ser o simplesmente presidente da Comissão da Educação. Sabe quantos projetos ele apresentou na área de educação? Nenhum, né? Tem tanta coisa para discutir na educação, como, por exemplo, como fica o ensino médio, que está uma confusão, vai, não vai? Aliás, um grande ausente nessa discussão, um grande ausente das páginas, o grande ausente dessa discussão nacional é o ministro também da Educação, né? O Camilo Santana. Ele é do Ceará, o Ceará tem prêmios na área de educação, tem resultados muito expressivos, mas ele é um ministro da Educação que simplesmente se trancou e ninguém sabe, ninguém viu, ninguém nem sabe o nome dele. Então, vem aí a CCJ e vem aí também o Nicolas Ferreira na Comissão de Educação. Ninguém merece, né, gente?
Bom, mudando de assunto, de sigla até, de CCJ para PF, né, Polícia Federal. E, Eliane, o que dizer do novo depoimento do Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-faz-tudo do presidente Bolsonaro? Saiu ontem de casa, só voltou hoje, né? Pois é, foram 9 horas de depoimento e não está descartada a continuação desse depoimento. As fontes da Polícia Federal estão bem caladas, bem discretas em relação a isso. Eu, por exemplo, não tive nenhuma informação direta sobre o que ele falou, mas quando a gente lê daqui e dali, dá uma olhada no que está vazando, são pequenos piscas, né, sobre o que ele falou, a gente vê que se confirma o que o advogado dele avisou previamente, de que ele ia responder a todas as questões que lhe fossem colocadas. Eu acho que uma questão importante é a participação do Bolsonaro, porque uma das coisas que a Polícia Federal vem reclamando dos depoimentos do Mauro Cid é que ele tenta reduzir a gravidade do golpe e tenta também amenizar a liderança do Bolsonaro para essa tentativa de golpe. Então, o que até agora, o que se sabe, até porque eles todos ficaram trancados 9 horas, né, e não falaram com ninguém da imprensa, mas o que se sabe até agora é que as investigações aumentam muito, né, as pontas vão se fechando, o novelo vai se desenrolando sobre as investigações da tentativa de golpe no governo Bolsonaro.